convite e a oportunidade de toda a liderança da Hope. Enquanto eu estava ali sentada, eu lembrei desse versículo, né? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E para nós, é muito bonito ler esse versículo, porque como igreja a gente está sempre esperando que o fogo não se apague. A gente quer que o Senhor derrame coisas novas, a gente quer que o Senhor entregue uma nova mensagem, uma nova profecia. Mas enquanto eu pensava sobre isso, eu lembrava de Isaac. Quantos aqui estão dispostos a ser como Isaac e subir no altar, levado pelo pai, para servir como sacrifício? Sabe, o Senhor tem promessas para Hope, o Senhor tem promessas para a igreja que eu vou, que o meu amigo vai, o Senhor tem promessas para Mongaguá, mas Ele precisa que se levantem Isaques aqui nessa cidade, para servir como sacrifício. E talvez Ele livre, como Ele fez com Isaac, mas talvez não. Talvez você tenha que morrer por amor a Jesus, para que o seu sangue sirva como sacrifício. Quem aqui está disposto a se entregar nesse nível? Sabe, eu fui chamada para cuidar de jovens e adolescentes, especificamente os adolescentes. Mas eu tenho contato com muitos jovens. Por enquanto vocês podem se assentar que eu já faço a leitura da palavra. Mas eu tenho contato com muitos jovens na cidade de Mongaguá, cristãos. E o que eu vejo, assim, até dentro da minha própria igreja, muitas vezes eu fui assim, é que quando a gente é minimamente apertado, a gente vai para trás. Quando o Senhor pede algo que dói um pouquinho mais, a gente desiste. Mas a gente está aqui orando que o fogo vai queimar continuamente sobre o altar, que nós não trocamos o Senhor por nada, que no nosso coração não tem espaço para mais nada. Isso é uma realidade de onde eu vivo também. Então, que vocês aceitem esse chamado do Senhor, de ser como Moisés e subir a montanha, mas de também ser como Isaac, e saber que talvez você não vá descer a montanha, talvez o Senhor peça a sua vida como sacrifício. O Senhor é o fogo consumidor, e nós somos o sacrifício, que nós sejamos verdadeiramente queimados no altar, amém? Eu quero convidar os irmãos a fazer uma breve viagem sobre a vida de um homem muito importante na Bíblia. Um homem que está na Bíblia nos ensinando como não ser, que foi Saul. Saul, ele está aqui na Bíblia para ensinar a gente o que não fazer. Saul, ele começou muito bem. Lá em 1 Samuel 9, o Senhor revela para o profeta Samuel que Saul seria o rei. E já em 2 Samuel 10, peço para os irmãos abrirem a Bíblia e se colocarem de pé nesse momento, por favor, para nós fazermos a leitura. Em 1 Samuel 10, na verdade, versículo 1. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder e herança dele. Então esse foi o chamado de Saul, um líder, para guiar aqueles que eram a herança do Senhor. E aí esse capítulo continua lá no versículo 6. O Espírito do Senhor se apossará de vocês, e você profetizará, e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que você achar melhor, porque Deus estará com você. Quem aqui já recebeu uma palavra de Deus? De que você seria um pastor, um missionário, um evangelista, um líder de alguma coisa? De que você faria alguma coisa de Deus? O Senhor derrama um jarro de óleo sobre a sua cabeça e diz: você será um novo homem. E faça o que tiver que fazer. Deus está com você. Só que esse é o princípio. Esse é o começo. É aqui que Deus nos chama. E aí continua a história de Saul. Em 1 Samuel 11, o Espírito do Senhor se apoderou de Saul, e ali ele venceu a primeira batalha em nome de Israel. Ele ainda não era rei, mas ainda nesse capítulo, ele, pela nação de Israel, é meio que coroado como rei naquele momento. E ali a história continua.
1 Samuel 13, vem a primeira desobediência de Saul. Então, um homem que tinha tudo para dar certo, comete ali a sua primeira desobediência. E é quando ele não deveria fazer um holocausto e ele faz. E ali o Senhor já começa a levantar uma outra pessoa para ocupar o lugar dele. E o profeta Samuel, ele diz isso, que Deus escolheria um novo líder para o seu povo. E essa história a gente conhece. A história continua em 1 Samuel 15, quando vem a segunda desobediência de Saul. Quando Deus manda ele matar todo o povo do inimigo, e ele poupa o gado. Vocês podem se sentar, por favor. E ele poupa o melhor gado, ele poupa o rei. E o que acontece? O Senhor rejeita Saul. Porque quando o Senhor chama a gente, Ele chama para uma obra completa. Mas Saul queria fazer aquilo que ele achava ser melhor. E ali, na segunda desobediência, o Senhor rejeita completamente Saul. E aí, 1 Samuel 16, Davi é ungido rei. 1 Samuel 17, Davi mata Golias. Em 1 Samuel 18, Saul sente inveja de Davi. Ali naquele momento, o coração de Saul, um homem que foi chamado pelo Senhor, está completamente entregue ao pecado. E às vezes isso acontece com a gente também. Quando aparece alguém que prega bem, quando aparece alguém que canta um pouco melhor que a gente, o nosso coração ele se entrega à inveja. E naquele momento, em 1 Samuel 18, Saul sente inveja de Davi. Em 1 Samuel 19, tomado por inveja, Saul procura matar Davi. E é aqui que eu quero chegar. Porque Saul ele fica tão preocupado com a inveja que ele estava, tão preocupado com o que Davi estava fazendo, que ele se esquece do reino dele. E o único objetivo da vida dele agora é matar Saul. E você começa a acompanhar em 1 Samuel 19 até 1 Samuel 23, falando o tempo todo de Saul procurando arrumar uma emboscada para Davi, procurando matar Davi, e ele mudou completamente. Ele tinha sido ungido para algo, ele tinha sido chamado para algo, mas ele se distraiu com o interesse pessoal dele. Então nós chegamos, e para finalizar, em 1 Samuel 23. 1 Samuel 23, versículo 25. Ele está aqui nesse momento, né? Saul está no campo atrás de matar Davi. Depois Saul e seus soldados saíram e começaram a busca. E ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e pelo outro Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-lo, um mensageiro veio dizer a Saul: venha depressa, porque os filisteus estão atacando Israel. O inimigo esperou o momento em que Saul estava completamente distraído, completamente vulnerável para atacar Israel. Isso parece muito com o que acontece com a gente, né? Quantas vezes a gente está lá totalmente envolvido naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, e aí vem uma distração aqui, vem outra distração ali, e aí o meu irmão falou mal de mim aqui, e aí aconteceu uma fofoca aqui, e quando você percebe, o inimigo entrou e atacou. Foi exatamente isso que aconteceu com Saul. Ele estava tão preocupado com o próprio interesse dele, que ele esqueceu que ele tinha uma nação inteira para cuidar. Ele abandonou uma nação inteira por causa de um homem que ele sentiu inveja. E ali os filisteus entraram e atacaram Israel. E naquele momento, claro, ele teve que abandonar a busca dele por Davi e voltar para Israel. Então, eu não sei o quão distraído você está hoje. Talvez você não esteja, talvez você esteja sendo uma bênção, mas talvez você esteja muito distraído. Talvez você esteja com a sua cabeça em um lugar completamente contrário daquilo que o Senhor te chamou para fazer, mas Ele te chama nesse momento: vem depressa, volta ao lugar, volta ao altar, olha de volta, seja como Isaac, vem correndo, jovem.
Porque o inimigo ele vai tentar te distrair de todas as formas. Ele está fazendo isso agora. Ele está fazendo isso agora enquanto você não consegue não olhar para o seu celular, enquanto você sente vontade de beber água, de ir no banheiro, de fazer tudo, de conversar. O inimigo está fazendo isso agora, sem você perceber. Imagina o que ele não pode fazer se você abrir brechas para ele. Então volte o seu coração. Olhe de volta. Volte os seus olhos para o Senhor. Ele te chama e te convida nessa noite para voltar e ser como um Isaac, que sobe ao altar, levado pelo Pai, para servir em sacrifício. Amém? Agradeço a oportunidade.